O silêncio tomou conta do pátio da escola quando a diretora levantou a voz. A senhora realmente acha que pode manter seu filho aqui sem pagar a mensalidade atrasada? Todos olharam. Alguns pais cochicharam. Outros riram discretamente. E no centro daquele círculo de julgamento estava Ana, uma mãe solteira, simples, segurando a mão do filho com força, como se fosse a única coisa que ainda a mantinha de pé. O menino, de apenas 7 anos, abaixou a cabeça. Ele já tinha entendido, não com palavras, mas com o peso da humilhação. A diretora continuou sem baixar o tom. Essa escola não é lugar para quem vive de desculpas. Aqui estudam filhos de gente rica, empresários, médicos, não de quem vive contando moedas. Aquilo não era só uma cobrança, era uma sentença pública. Ana sentiu o rosto queimar, o coração bater descompassado. Ela já havia explicado, já tinha pedido prazo, já tinha implorado por alguns dias para organizar o dinheiro, mas nada disso importava. Para eles, ela não era uma mãe responsável. Era apenas mais uma mulher pobre, mais uma mãe solteira, mais uma que não conseguiu pagar. Se não fizer um Pix agora, seu filho será impedido de entrar em sala hoje. A palavra Pix ecoou como um tapa. Alguns pais pegaram o celular, fingindo mexer nas mensagens, mas na verdade observavam a cena com curiosidade mórbida, como quem assiste a um espetáculo constrangedor. "Mãe, vamos embora?" O menino sussurrou com os olhos marejados. Foi ali que Ana sentiu algo quebrar por dentro. Ela não estava sendo apenas cobrada, ela estava sendo humilhada. Humilhada por não ser rica, humilhada por não ter um marido ao lado, humilhada por não pertencer àquele mundo onde dinheiro compra respeito. "A senhora pode tentar um empréstimo, não pode?" ironizou uma mãe elegante, cruzando os braços. "Ou pedir ajuda ao pai da criança, se é que ele existe." Algumas risadas surgiram. Ana respirou fundo. O pai existia, sim. Mas ninguém ali fazia ideia de quem ele realmente era. E se soubessem, jamais teriam ousado tratá-la daquela forma. Ela olhou para o filho, depois para todos ao redor, e disse com a voz trêmula, mas firme: "Meu filho não é menos que ninguém aqui." A diretora sorriu fria. "Então prove, porque aqui respeito se paga." Naquele momento, Ana saiu do pátio segurando o choro, e ninguém percebeu que aquela humilhação pública estava prestes a se transformar na maior reviravolta que aquela escola já viveu. Porque o que eles não sabiam é que o pai daquela criança não era apenas presente, ele era milionário. E quando a verdade viesse à tona, o jogo viraria. Enquanto caminhava para fora da escola, Ana sentia o peso dos olhares cravados em suas costas. Não eram só pessoas observando. Era o julgamento silencioso de quem acredita que dinheiro define valor. Do lado de fora, ela se agachou diante do filho. "Vai ficar tudo bem?" Ela disse isso mais para si mesma do que para ele, mas não estava tudo bem. Aquela não tinha sido a primeira humilhação, só tinha sido a mais cruel. Ana lembrava perfeitamente do dia em que tudo começou. Anos atrás, quando engravidou, ouviu a mesma frase repetidas vezes: "Você vai acabar sozinha, sem marido, sem dinheiro, sem futuro." E em partes estavam certos, ou pelo menos era o que o mundo via. Ela nunca contou para ninguém quem era o pai da criança, nem para amigas, nem para colegas de trabalho, nem mesmo para a escola. Não por vergonha, mas por proteção, porque a verdade não era simples e definitivamente não combinava com a imagem de mãe pobre que todos tinham dela. O pai do seu filho não era um homem qualquer, não era ausente, não era irresponsável, e muito menos alguém que tivesse fugido das próprias obrigações. Ele apenas pertencia a um mundo onde exposição é perigo, um mundo onde dinheiro demais atrai inimigos, processos, chantagens e falsos interesses. Naquela época, quando Ana descobriu a gravidez, ele foi claro: "Eu assumo tudo, educação, saúde, futuro, mas nosso filho precisa crescer longe dos holofotes." Ela aceitou,
Não houve briga, não houve abandono. Houve um acordo silencioso. Ele cuidaria de tudo, à distância. Mensalmente o dinheiro chegava. Nunca atrasou, nunca faltou, mas Ana nunca viveu como alguém rica. Ela escolheu uma vida simples. Aluguel modesto, roupas básicas, nada que chamasse atenção, porque ela sabia, se as pessoas descobrissem quem realmente era o pai daquela criança, o respeito não viria por ela, viria pelo status. E ela não queria isso. Mas naquele dia, sentada no banco em frente à escola, com o filho chorando ao lado, Ana percebeu algo doloroso. A discrição tinha um preço. E o preço era ser constantemente humilhada. Ela abriu o celular e viu uma notificação, uma mensagem curta. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo antes de responder. Não pediu empréstimo, não pediu Pix, não pediu ajuda financeira. Ela só escreveu: hoje nosso filho foi humilhado. Do outro lado da tela, o homem leu a mensagem. E o silêncio que veio depois não foi de dúvida, foi de decisão. Porque quando um milionário decide agir, as consequências nunca são pequenas. E aquela escola ainda não fazia ideia do erro que tinha cometido. Do outro lado da cidade, em um escritório no último andar de um prédio espelhado, o homem fechou os olhos ao ler a mensagem. Não foi raiva imediata, foi algo pior. Foi controle absoluto antes da tempestade. Ele não era o tipo de milionário que gritava, ameaçava ou fazia escândalos. Era do tipo que resolvia tudo em silêncio e deixava os outros lidarem com as consequências depois. À sua frente, relatórios, contratos, números com mais zeros do que a maioria das pessoas veria na vida. Para ele, dinheiro nunca foi problema. O problema sempre foi arrogância alheia. Ele apertou um botão no interfone. Traga o dossiê da escola particular Monte Azul. Do outro lado, a secretária hesitou. Senhor, é a escola do seu filho? É. Quer que eu agende uma reunião? Ele abriu os olhos frios. Não. Quero entender com quem estamos lidando. Em menos de 20 minutos tudo estava na mesa. Mensalidades infladas, histórico de denúncias abafadas, processos encerrados por acordos financeiros, doações suspeitas, patrocínios ocultos. Aquela escola não era apenas um centro educacional. Era um negócio. E como todo negócio, tinha pontos fracos. Enquanto isso, Ana tentava explicar ao filho por que ele não podia entrar na aula naquele dia. Eles acham que a gente não pertence lá, ele disse, com a inocência cruel das crianças. Aquilo doeu mais do que qualquer ofensa. Ela segurou o choro. Não queria que ele crescesse achando que era menos. Mas já era tarde. A humilhação tinha deixado marcas. No escritório, o pai do menino fez uma ligação curta. Quero comprar uma dívida. Qual delas? Perguntou o advogado. A maior da escola, e quero isso feito hoje. Não era vingança impulsiva. Era estratégia. Ele poderia simplesmente fazer um pix gigantesco, quitar anos de mensalidade e calar todos. Mas isso só reforçaria a lógica cruel daquele lugar. Quem paga, manda. E a lição precisava ser outra. Ele queria justiça e queria que fosse pública. Ah, e prepare tudo para amanhã de manhã. Vai haver uma reunião. O advogado engoliu seco. Com quem? O milionário respondeu calmamente. Com todos. Naquela noite, Ana não dormiu. Não por medo, mas por uma estranha sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Ela só não imaginava o tamanho da reviravolta. Porque no dia seguinte, aquela escola aprenderia da forma mais dura possível que humilhar uma mãe pobre pode sair muito caro quando o silêncio dela esconde alguém rico, poderoso e extremamente paciente. Na manhã seguinte, a escola Monte Azul estava diferente. O clima era estranho. Funcionários cochichavam pelos corredores. A diretora andava de um lado para o outro com o celular colado ao ouvido, suando sob o blazer caro. Confirmou presença? Sim, senhora. Mas ele não disse quem é. Aquilo incomodava. Um investidor anônimo havia solicitado uma reunião urgente com a direção, o conselho e alguns pais influentes. Não pediu favor.
Não pediu explicação, exigiu. E quando alguém rico exige, todos obedecem. Ana chegou à escola sem imaginar o que a aguardava. Vestia a mesma roupa simples, o mesmo olhar cansado, o mesmo julgamento silencioso vindo dos outros pais. Uma das mães que havia rido no dia anterior cochichou. Ela ainda teve coragem de voltar. Outra completou. Deve ter conseguido algum empréstimo para pagar a vergonha. Ana ouviu, e como sempre fingiu não ouvir. Ela estava ali apenas porque recebeu uma ligação da secretaria. Precisamos que a senhora compareça para uma reunião. Nada mais. Nenhuma explicação, nenhuma desculpa. Ela entrou na sala de reuniões e sentou na cadeira mais distante. Ao redor, pais bem vestidos, relógios caros, celulares de última geração. Gente acostumada a usar dinheiro como escudo. A diretora pigarreou. Estamos aguardando apenas a chegada do nosso convidado. O relógio marcava 9 em ponto quando a porta se abriu. Silêncio absoluto. O homem entrou sem pressa. Terno sob medida. Postura segura. Olhar firme. Não era apenas alguém rico. Era alguém acostumado a ser obedecido. Ana sentiu o ar faltar. Ela o reconheceu na mesma hora, mas não demonstrou. Ele olhou ao redor da sala e, por último, olhou para ela. Por um segundo, seus olhos se encontraram. E naquele breve instante tudo mudou. A diretora se levantou apressada. Senhor, seja muito bem-vindo. É uma honra recebê-lo. Ele não respondeu. Apenas caminhou até a cabeceira da mesa e se sentou. Vamos direto ao ponto, disse ele com voz baixa, mas firme. Ontem, uma criança foi impedida de assistir aula aqui. A diretora tentou sorrir. Seguimos regras, senhor. Ele inclinou levemente a cabeça. E regras sem humanidade viram abuso. Um dos pais interrompeu. Com todo respeito, quem não paga não deveria estar aqui. O homem, então, colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Interessante. Ele abriu o documento. Porque, segundo esses números, essa escola só continua aberta graças a acordos financeiros. E eu comprei o maior deles. O silêncio virou pânico. Ana sentiu o coração disparar. A ficha começou a cair. Mas ninguém ainda tinha coragem de perguntar a única coisa que importava. Quem era aquele homem? E por que ele estava ali defendendo uma mãe humilhada? A sala parecia pequena demais para o peso daquele momento. Ninguém se mexia. Ninguém respirava direito. A diretora tentou recuperar o controle. Com todo respeito, senhor, precisamos saber exatamente quem o senhor representa. Ele fechou a pasta com calma. Eu represento alguém que vocês humilharam. Os olhares se cruzaram. Alguns pais franziram a testa. Outros começaram a demonstrar desconforto. Isso aqui não é uma discussão emocional, disse um dos conselheiros. É uma questão financeira. O homem sorriu de lado. Perfeito. Então vamos falar de dinheiro. Ele tocou no tablet e projetou números na tela. Dívidas, processos, acordos ocultos, transferências feitas via Pix para abafar escândalos. A diretora empalideceu. Essas informações são confidenciais e agora são públicas, respondeu ele. Um dos pais, o mesmo que havia ironizado Ana no dia anterior, levantou a voz. Isso não muda o fato de que aquela mulher não pagou a mensalidade. Foi então que o homem se levantou e caminhou lentamente até Ana. Ele parou ao lado dela. Essa mulher criou sozinha uma criança educada, respeitosa e inteligente. Depois, colocou a mão no ombro do menino que havia sido levado à reunião. E esse garoto é meu filho. O mundo parou. A diretora abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O pai continuou. Eu sou o responsável financeiro por ele desde o dia em que nasceu. Ele fez uma pausa curta, calculada. E sou eu quem decide onde ele estuda. Um dos conselheiros gaguejou. Mas nunca houve registro do seu nome. Por escolha minha, ele virou-se novamente para a mesa. Ontem vocês não pediram conversa, pediram Pix. Não pediram prazo, sugeriram empréstimo. E o pior, humilharam uma criança para ferir a mãe. Ana sentiu as lágrimas finalmente caírem.
Não de tristeza, de alívio, porque naquele instante a verdade estava nua. A mãe humilhada não estava sozinha. O menino humilhado não era invisível. E o homem ao lado deles não era apenas um pai, era um milionário. E ele ainda não tinha terminado. A diretora sentou devagar, como se as pernas tivessem perdido a força. O conselheiro, que antes falava com arrogância, agora evitava qualquer contato visual. Os pais ricos, tão confiantes minutos antes, mexiam nos celulares sem saber onde olhar. O poder havia mudado de lado. Nós podemos resolver isso de forma amigável, disse a diretora com a voz diferente. Talvez um acordo, um desconto, um parcelamento. O milionário cruzou os braços. Engraçado. Ontem não houve acordo. Houve humilhação. Ela engoliu seco. Jamais tivemos a intenção de constranger. Ele inclinou a cabeça. Mas constrangeram. E mais, ensinaram para meu filho que o valor de uma pessoa depende do dinheiro que ela tem. Um pai tentou intervir. Isso é um mal-entendido. O milionário virou-se lentamente. Mal-entendido é cobrar errado. O que vocês fizeram foi escolha. Ele voltou a falar, agora com a voz mais firme. Vocês usam a palavra educação, mas praticam exclusão. Usam a palavra mérito, mas respeitam apenas quem é rico. Ana observava em silêncio. Por anos, ela havia engolido julgamentos. Agora, cada frase parecia devolver um pedaço da sua dignidade. A diretora tentou uma última cartada. Podemos resolver isso com um pagamento imediato. Quanto? O valor total do ano. Ela respirou aliviada, como se tivesse vencido. O homem pegou o celular. Eu poderia fazer um Pix agora. Alguns sorrisos surgiram, mas então ele completou. E é exatamente por isso que não vou. O alívio virou choque. Dinheiro não compra caráter. E hoje vocês vão aprender isso. Ele colocou outro documento sobre a mesa. A partir deste momento, estou retirando meu apoio financeiro indireto. Sem meus acordos, essa escola entra em colapso. O desespero tomou conta da sala. Ana sentiu o coração acelerar. Ela nunca quis destruir nada, só queria respeito. Mas às vezes, para que haja justiça, alguém precisa sentir o peso das próprias escolhas. E aquela escola estava prestes a sentir. A notícia se espalhou rápido demais para ser contida. Em poucas horas, pais começaram a receber mensagem. Funcionários cochichavam nos corredores. Um vídeo gravado discretamente durante a reunião vazou nos grupos de WhatsApp. O título era simples e devastador. Escola humilha mãe solteira e descobre tarde demais quem é o pai da criança. A diretora tentou agir. Convocou uma reunião de emergência. Tentou apagar incêndios, mas o estrago já estava feito. Os patrocinadores começaram a ligar. Os parceiros financeiros recuaram. E os pais que se achavam intocáveis começaram a temer pela própria imagem. Afinal, ninguém gosta de ser associado à humilhação pública. No mesmo dia, um comunicado oficial foi divulgado. A direção da escola Monte Azul lamenta profundamente o ocorrido. Mas ninguém acreditou, porque não foi um erro, foi um padrão. Ana voltou à escola para buscar os materiais do filho. Dessa vez, os olhares eram outros. Alguns evitavam encará-la, outros forçavam sorrisos constrangidos. A mãe que havia sugerido empréstimo se aproximou. Talvez tenha sido dura demais. Ana respondeu com educação, mas sem calor. Não foi dureza, foi desprezo. Ela pegou os livros do filho. Não levantou a voz, não xingou, não humilhou de volta. Porque quem precisa humilhar para se sentir superior já perdeu há muito tempo. Enquanto isso, a diretora foi chamada para uma reunião fora da escola. Sem alunos, sem plateia. Saiu de lá pálida. Horas depois, o anúncio. Mudança imediata na gestão. O cargo que ela usava para humilhar agora estava vazio. O milionário não comemorou. Ele apenas cumpriu o que prometeu. Justiça. Ana percebeu então que aquela história não era sobre dinheiro, nem sobre ser rico ou pobre. Era sobre dignidade.
Mas ainda havia uma decisão importante a ser tomada, e ela envolveria o futuro do filho. 2 dias depois, Ana recebeu uma ligação. Não era da escola Monte Azul, era de outra instituição. Gostaríamos de conversar sobre a matrícula do seu filho. Ela estranhou. Nunca tinha procurado outra escola. Nunca tinha pedido indicação. Mas a história havia se espalhado rápido, demais. Na reunião foi recebida com café, sorrisos e elogios. Seu filho é um exemplo. Sua postura foi admirável. Ana ouviu em silêncio. Então veio a proposta. Queremos oferecer uma bolsa integral. Ela sentiu o coração apertar. Não era caridade, era reputação. A escola queria associar seu nome a uma história de superação, não repetir o erro da outra. Na saída, encontrou o pai do filho. Ele a esperava do lado de fora. Você não precisa aceitar nada que não queira. Ela respirou fundo. Não é sobre dinheiro. Ele assentiu. Nunca foi. Ele explicou que poderia colocar o filho em qualquer escola do país, ou do mundo. Poderia pagar tudo à vista. Fazer Pix, investir, comprar estrutura, conforto. Mas a decisão precisava ser dela. Nosso filho precisa aprender 2 coisas, disse ele. Que dignidade não se compra e que caráter não se negocia. Ana pensou na humilhação, pensou no olhar do filho, pensou no silêncio que engoliu por anos e percebeu algo doloroso. Não queria que o filho crescesse em um ambiente onde o respeito só aparece quando descobrem que o pai é rico. Ela recusou a proposta, não com raiva, mas com consciência. E isso surpreendeu todo mundo, porque poucos entendem que a maior riqueza não está no dinheiro, mas na forma como você ensina alguém a viver. Na semana seguinte, Ana fez algo que ninguém esperava. Ela matriculou o filho em uma escola pública do bairro. Simples. Estrutura modesta, sem status, sem sobrenomes importantes. Quando contou isso ao pai da criança, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Tem certeza? Ela respondeu com firmeza. Aqui, ele não vai ser tratado diferente por causa do seu sobrenome, nem do seu dinheiro. No primeiro dia de aula, o menino entrou sorrindo. Foi recebido sem perguntas invasivas, sem olhares de julgamento, sem cobranças constrangedoras. Era apenas mais uma criança, e aquilo, para Ana, era tudo. Alguns conhecidos a chamaram de louca. Você podia colocar seu filho na melhor escola da cidade. Com um pai milionário, isso é desperdício. Ela ouviu tudo, mas sabia de uma coisa que poucos entendem. Dinheiro abre portas, mas valores constroem caminhos. Enquanto isso, a antiga escola enfrentava consequências reais. Pais começaram a retirar os filhos. Processos antigos vieram à tona. A imagem exemplar desmoronou. O conselho tentou um último acordo. Tentaram contato com o pai. Talvez possamos resolver com um novo investimento. A resposta foi curta. Educação não se resolve com Pix. Sem o apoio financeiro indireto, a escola precisou reduzir custos, demitir funcionários e rever toda a gestão. A humilhação que impuseram voltou, em forma de queda. Ana observava tudo à distância, sem prazer, sem vingança, porque a maior vitória não era ver alguém humilhado, era ver o filho crescendo inteiro, sem carregar feridas que não eram dele. Mas a história ainda não tinha acabado, porque o passado sempre cobra uma última conta. Alguns meses se passaram. A vida de Ana seguiu em um ritmo diferente, mais simples, mais leve, sem cobranças constrangedoras, sem olhares de desprezo, sem medo de novas humilhações. Certo dia, ao sair do mercado, ela ouviu uma voz conhecida. Ana. Ela se virou. Era a ex-diretora da escola Monte Azul, sem blazer caro, sem postura arrogante, sem o tom superior. A mulher parecia menor, cansada. Posso falar com você? Ana hesitou, mas assentiu. Sentaram em um banco próximo. A ex-diretora respirou fundo. Eu perdi tudo. Ana permaneceu em silêncio. O cargo, o prestígio, a reputação. Ela baixou a cabeça. Eu achava que estava protegendo a escola, mas estava só protegendo meu ego. Ana respondeu com calma. Não foi só comigo. A mulher concordou.
Eu sei. Ela fez uma pausa dolorosa. Quando vi que o pai do seu filho era um milionário, percebi o quanto fui pequena. Ana levantou o olhar. Você só percebeu porque descobriu que ele era rico. O silêncio confirmou tudo. Se ele fosse pobre, nada teria mudado. A ex-diretora chorou. Não por Ana, mas por si mesma. Hoje eu entendo. Humilhar alguém nunca é sobre dinheiro. É sobre caráter. Ana se levantou. Espero que você nunca mais precise aprender isso do jeito difícil. Ela foi embora, sem pedir desculpas adicionais, sem revanche, porque perdoar não é esquecer, é seguir sem carregar o peso do outro. E naquele instante, Ana percebeu que a maior vitória não tinha vindo do fato do pai do filho ser rico, mas da escolha de não se tornar igual a quem humilha. Naquela noite, Ana sentou-se ao lado do filho na cama. Ele estava diferente, mais observador, mais atento às pessoas, como quem aprendeu algo cedo demais. Mãe, por que aquela escola não gostava da gente? Ana respirou fundo. Era a pergunta que ela temia, mas sabia que precisava responder. Eles não sabiam separar valor de dinheiro. O menino franziu a testa. Mas a gente não é pobre, né? Ela sorriu com doçura. Não. Ele pensou por alguns segundos. Então por que eles trataram a gente mal? Ana segurou o rosto dele com cuidado. Porque algumas pessoas só respeitam quem parece rico. Ele baixou o olhar. Se eles soubessem que meu pai é milionário, eles teriam sido legais? Ana sentiu o coração apertar. Sim, isso é errado, né? Ela assentiu. Muito. O menino ficou em silêncio, depois disse algo que Ana jamais esqueceria. Então eu não quero que ninguém goste de mim por causa do dinheiro do papai. Ela sorriu, emocionada. Nem eu. Naquele instante, Ana entendeu que todo o sofrimento, toda a humilhação, toda a dor, tinham gerado algo maior, consciência. Enquanto isso, o pai do menino observava de longe. Ele poderia ensinar o filho a dominar números, investimentos, negócios. Poderia mostrar o poder do dinheiro, do Pix, dos contratos, do patrimônio, e faria isso. Mas antes de tudo, queria ensinar algo mais raro: caráter. Porque existem muitos ricos no mundo, mas poucos realmente valiosos, e isso nenhuma escola ensinava. Alguns anos se passaram. O menino cresceu longe dos holofotes, mas cercado de princípios. Nunca foi apresentado como filho de milionário. Nunca usou o dinheiro do pai como escudo. Nunca precisou provar nada para ninguém. Enquanto isso, a antiga escola Monte Azul se tornou apenas uma lembrança amarga na cidade. Não fechou oficialmente, mas nunca mais recuperou o prestígio. Porque reputação, diferente de dinheiro, não se compra com Pix, nem se resolve com empréstimo. Ana seguiu sua vida com dignidade, trabalhou, errou, aprendeu, e cada vez que lembrava daquela humilhação, não sentia mais dor, sentia clareza, porque entendeu algo que mudou sua forma de enxergar o mundo. Quem humilha, revela quem é. Quem é humilhado, revela quem se torna. O pai do filho continuou sendo rico, poderoso, influente, mas a maior fortuna que ele construiu não estava em contas bancárias. Estava no caráter do filho, na empatia, na consciência, na coragem de nunca repetir o erro de quem um dia tentou diminuí-lo. E se aquela escola tivesse feito diferente, talvez nunca soubesse quem ele era, mas escolheu o caminho da humilhação e pagou o preço. Porque no fim, o verdadeiro valor de uma pessoa não está no quanto ela tem, mas no quanto ela respeita quem tem menos. Fim.